Olá, você que tem acompanhado os nossos vídeos, Deus abençoe a sua vida. No vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta, começando com uma pergunta. Você já ofereceu algo para Deus? E se ofereceu, você tem convicção de que Deus recebeu e que ficou satisfeito? É justamente sobre isso que nós queremos meditar nesse vídeo. Eu quero partir do capítulo 4, versículos 6 e 7 de 2 Timóteo. Esses são os últimos escritos do apóstolo Paulo, quando ele estava ali na masmorra, na Mamertina, no Fórum Romano. E a partir dali, Paulo só saiu mesmo para o martírio. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação ou por sacrifício. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, acabei a carreira, ou completei a carreira e guardei a fé. Então, como nós falamos aqui, eram os últimos momentos do apóstolo Paulo. Paulo, ele gastou cerca de 30 anos combatendo o bom combate. E agora ele tinha a convicção de que seu tempo tinha terminado como missionário. Lhe restavam pouquíssimos momentos de vida. E ele manda essa carta para Timóteo, que estava ali na igreja de Éfeso. E ele diz para Timóteo: Timóteo, apresse-se em estar comigo, porque o meu tempo terminou. Não se demore. Traga comigo os meus livros, os pergaminhos e a minha capa. E eu te peço algo especial também. Me traga Marcos, o evangelista, porque ele me será muito útil para dar continuidade também à pregação do evangelho do reino de Deus. Mas eu quero me empreender aqui a 3 coisas básicas que Paulo deu tanta importância. Ele diz que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira a qual ele foi vocacionado, a qual ele foi eleito para essa carreira. E ele também guardou a fé. O apóstolo Paulo, ele diz que ele ofereceu a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Ele diz: olha, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, por sacrifício. Como tem sido a nossa vida? Nós temos oferecido a nossa vida ao Senhor? Como é que você tem gasto a sua vida? Somente no seu trabalho, na família, no seu lazer? Tudo isso é justo, não tem nada que seja ilegal você fazer isso. Mas quanto ao reino de Deus, o que você tem oferecido? Paulo, ao escrever uma carta para a igreja de Roma, aliás, a única carta que ele escreveu para os romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Paulo escrevendo, ele diz para os irmãos, ele pede que eles ofereçam a sua vida como sacrifício vivo. Algo que seja útil, algo que seja agradável ao coração de Deus. Eu te pergunto, o que você tem oferecido a Deus durante a sua vida? Ou você não tem tempo de oferecer nada? A sua vida é para você mesmo. Deus te deu a vida para você desfrutar dela só para você. Você não tem tempo de oferecer nada para Deus. A propósito, Deus não merece nada de você. A sua vida é sua. Interessante que Paulo nos constrange quando ele diz que ele é um sacrifício vivo, que ele se ofereceu para o Senhor. E o que nós temos oferecido para Deus? E ele diz assim, olha, combati o bom combate. Que bom combate é esse? É justamente isso. Oferecer a sua vida para a pregação do Evangelho. Paulo, ele, em determinado momento da sua vida, ele diz, olha, a partir de agora, a minha vida, ela é do Senhor. Tudo que farei agora será em prol do reino de Deus. Isso nos constrange, porque certamente nós usamos a nossa vida para nós mesmos. Nós não damos um tempo para o Senhor. E nós entendemos que o mínimo que nós podemos dar, ou melhor, o máximo, são 10% das nossas finanças. Queridos, Deus não está interessado em nossas finanças. Deus está interessado no melhor de nós.
que seja a nossa vida, que seja a nossa conduta, que seja a nossa dedicação ao reino de Deus. E o que você tem oferecido, o que eu tenho oferecido. E Paulo diz, olha, combati o bom combate. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, olha, por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão aí em Roma. Paulo não tinha dificuldades de abrir mão da sua vida e colocar a sua vida em prol do reino de Deus. E até chegar a Roma, Paulo enfrentou muitas adversidades. Paulo enfrentou açoites, prisões. Paulo enfrentou solidão, fome, enfermidades. E o que nós temos enfrentado em prol do reino de Deus? Muitas vezes nós só queremos o bem. Que não é errado queremos o bem. Mas o que nós temos dado para o reino de Deus? O que nós temos oferecido? Paulo, ele não deixou sua missão incompleta. Ele diz assim, olha, combati o bom combate. Esse combate de entregar sua vida em prol do reino, em prol do evangelho. E ele diz assim, olha, completei a minha carreira. Paulo não deixou a sua missão incompleta. Ele diz, completei a minha carreira. E Paulo sabia que Deus, ele não é injusto para não recompensá-lo no final dessa carreira. Não que ele estivesse fazendo uma troca, mas ele sabia que quem entra nesse combate, quem entra nessa carreira, sabe que Deus não é injusto. Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, o autor de Hebreus, ele escreveu o seguinte, porque Deus, ele não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda servem aos santos. Não só serve aos santos, mas também serve ao Senhor. Deus, ele não é injusto. E Paulo, no capítulo 4, versículo 8 do texto que nós lemos aqui em 2 Timóteo, ele diz assim, olha, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então Paulo sabia que Deus, ele não é injusto e que ele tinha uma coroa no final da sua carreira. E ele diz, olha, combati o bom combate, completei a minha carreira. O tempo está chegado e só me resta algo, a coroa da justiça. Mas Paulo sabia que para ele ter direito a essa coroa, ele diz mais, olha, eu guardei a minha fé. Paulo, em nenhum momento, ele abriu mão da sua fé. Nada desse mundo roubou a fé do apóstolo Paulo. Paulo, em nenhum instante, ele apostatou da sua fé. Mas ele diz, olha, estou convicto de que eu combati o bom combate que me foi colocado. Completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Queridos, se nós não guardarmos a nossa fé, é em vão nós combatemos qualquer combate no reino de Deus. Se nós não guardarmos a fé, é em vão completar a carreira. A propósito, a carreira será incompleta se nós não guardarmos a fé. Ela só tem valor se nós guardarmos a fé. Eu me lembro que no capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Éfeso foi uma igreja autêntica, uma igreja que ela recebeu elogios do Senhor Jesus, mas, no entanto, lhe faltou algo. E Jesus procurou algo muito importante nessa igreja, que foi o amor, e disse assim, cadê o primeiro amor? Vocês abandonaram o primeiro amor. E essa igreja, ela ficou pendente. Não adiantou combater o bom combate, completar a carreira dela, sem manter o primeiro amor. E Paulo, ele usa aqui uma outra ferramenta, que é a fé. Ele diz, de nada vale completar a carreira, combater o bom combate. Chegou o tempo da partida, mas não guardou a fé. Então guarde a sua fé. Que a sua fé seja uma fé operosa. Uma fé
que faz a diferença. Guarde a fé, guarde o amor. Chegue ao final da sua carreira dizendo: Senhor, eu cumpri com o meu papel. Que você também possa cumprir com o seu papel. Que Deus abençoe a sua vida. Ofereça a sua vida em sacrifício vivo ao Senhor. Um abraço e até o próximo vídeo, querendo o Senhor.